Certamente você já teve uma infecção na garganta, não é mesmo? E nesta ocasião, você foi ao médico? Quando estamos com algum tipo de infecção, o número de leucócitos no sangue aumenta. Para curar essa infecção, são receitados antibióticos que normalmente são tomados de 8 em 8 horas durante alguns dias. Mas você sabe por que é importante tomar a medicação de forma correta? Porque tanto o crescimento da população de bactérias quanto a atuação do remédio tem comportamento exponencial. Por meio do conhecimento da matemática, você pode entender estas e muitas outras questões do seu dia a dia. Então, preste atenção e boa aula! Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre funções exponenciais. Mas antes de chegarmos às funções de fato, precisamos falar das propriedades das potências. Para compreendermos a utilidade dessas propriedades, vamos usar como exemplo um exame de sangue que apontou 18 milhões de leucócitos por mililitro de sangue. Supondo que a pessoa que fez esse exame tenha 5 litros de sangue no seu corpo, qual o número de leucócitos que estava presente na corrente sanguínea dela? Vejamos, 5 litros correspondem a 5.000 mililitros. Se em cada mililitro tenho 18 milhões de leucócitos, teremos 5.000 vezes 18 milhões. Em situações como essa, que envolvem números grandes, utilizamos as potências e suas propriedades para facilitar o cálculo. Assim, 5.000 vezes 18 milhões pode ser escrito da seguinte maneira: 5 vezes 1.000 vezes 18 vezes 1 milhão. Como 1.000 é igual a 10 ao cubo e 1 milhão é igual a 10 elevado à sexta potência, podemos escrever 5 vezes 10 ao cubo vezes 18 vezes 10 elevado à sexta potência. Como a troca de ordem dos fatores não altera o produto, temos 5 vezes 18 vezes 10 ao cubo vezes 10 elevado à sexta potência. Para resolvermos essa multiplicação, envolvendo potências de mesma base, basta mantermos a base e somarmos os expoentes. Então teremos 90 vezes 10 à nona, ou 9 vezes 10 vezes 10 à nona. Aplicando novamente a propriedade, teremos 9 vezes 10 elevado à décima potência, que é igual a 90 bilhões. Então, a pessoa do exame de sangue tem aproximadamente 90 bilhões de leucócitos em seu corpo. Nesses casos, até a resposta muitas vezes fica indicada utilizando-se potências. Esta forma de indicar o resultado chamamos de notação científica, que é muito utilizada em textos científicos. Esses textos, eles ocorrem nas diversas áreas do conhecimento, principalmente em física, astronomia, química e biologia. Utilizando-se a notação científica, os números são escritos da seguinte forma: um número de 1 a 10 vezes 10 elevado a um expoente inteiro. Agora vamos apresentar mais algumas propriedades das potências. Divisão de potências de mesma base. Vamos efetuar o seguinte cálculo: 2 elevado a 50 dividido por 2 elevado a 47. É o mesmo que o produto de 50 fatores 2 divididos pelo produto de 47 fatores 2. Sobrando 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 ao cubo, que é igual a 8. Então,
Em divisão de potências da mesma base, conservam-se as bases e subtraem-se os expoentes. Simbolicamente, temos propriedade quociente de potências. A elevado a m dividido por A elevado a n é igual a elevado a m menos n. Potência de potência. Vamos efetuar o seguinte cálculo. 5 ao quadrado elevado a 100. Esta potência de potência nos remete a um produto de potências com expoente 2. Então, 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado e assim por diante até chegarmos ao produto de 100 fatores de 5 ao quadrado. Utilizando-se a propriedade de multiplicação de potências de mesma base, deveremos somar os expoentes. 2 mais 2 mais 2 mais 2 até 100 parcelas. 100 parcelas de 2. Ou seja, 100 vezes 2 igual a 200. Temos 5 elevado a 100 vezes 2 igual a 5 a 200. Logo, para efetuarmos cálculos envolvendo potência de uma potência, basta conservarmos a base e multiplicarmos os expoentes. Simbolicamente, temos A elevado a M elevado a N é igual a elevado a M vezes N. Acompanhe essa tabela. Ela demonstra a relação da proliferação de bactérias em função do tempo. Assunto apresentado no início da aula de hoje. A primeira coluna marca o tempo em minutos e a segunda marca o número de bactérias. Mas como chegamos nesse número? Através da multiplicação dos fatores. Veja, no minuto 0 temos uma bactéria. Para o minuto 1 temos 2 bactérias. 2 minutos depois, ou seja, no minuto 2, temos 2 vezes 2 igual a 4 bactérias. No minuto 3, temos 2 vezes 2 vezes 2 igual a 2 ao cubo, igual a 8 bactérias. O fato é que elas estão dobrando em número, o que nos remete à potência de base 2. Veja, realmente, o número de bactérias cresce de forma exponencial. Aos 60 minutos, chegamos ao valor de aproximadamente 1,15 vezes 10 elevado a 18. Vamos determinar a fórmula dessa função exponencial. Continuando a tabela e chamando o tempo de T e o número de bactérias de B, temos 60 minutos equivale a 60 fatores 2, que é aproximadamente igual a 1,15 vezes 10 elevado a 18. Ou seja, no minuto T, teremos T fatores 2, que é igual a 2 elevado a T. Então, temos que a fórmula da função é função B de T igual a 2 elevado a T. Vamos construir o gráfico desta função. Observando a tabela, percebemos que, a rigor, como o número de bactérias não é contínuo, o gráfico dessa função seria constituído por pontos. No entanto, para termos uma melhor ideia sobre o crescimento da população de bactérias, utilizaremos uma linha contínua. Observando a tabela e o gráfico, percebemos que a função é crescente, pois aumenta o número de valores de T, o número de bactérias também aumentará. De modo geral, temos que função exponencial é toda função de f de R em R, cuja lei é da forma y igual a elevado a x, sendo a um número real, positivo e diferente de 1. Para funções exponenciais, y igual a elevado a x, quando a é maior do que 1, a função será crescente. Retomando a tabela, os valores correspondentes ao tempo formam o domínio da função, e os valores correspondentes a um número de bactérias formam o conjunto imagem da função. Preste atenção no próximo exemplo. Num certo ano, uma passagem aérea entre o Rio de Janeiro e Lisboa
custava R$2.000. Daí para frente, esse preço vem sofrendo reajustes anuais de 10%. Expresse a lei da função que dá o preço da passagem aérea entre o Rio de Janeiro e Lisboa, em função do tempo em anos. Chamaremos o preço de P e o tempo de T. Descobrir também qual será o preço dessa passagem em 5 anos após o início do reajuste anual de 10%. Aqui temos a coluna que representa os anos. Se no ano 0 a passagem custa R$2.000 e o aumento no ano seguinte foi de 10%, temos 1,10 vezes 2.000 igual a R$2.200. No ano 2 multiplicamos 1,10 vezes 1,10 vezes 2.000, que é o mesmo que 1,10 ao quadrado vezes 2.000 igual a R$2.420. No ano 3 temos 1,10 vezes 1,10 vezes 1,10 vezes 2.000, que é o mesmo que 1,10 ao cubo vezes 2.000, igual a R$2.662. E assim por diante. Ou seja, para o tempo t, temos a multiplicação de t fatores 1,10 vezes 2.000, igual a 2.000 vezes 1,10 elevado a t. A lei da função é P de t igual a 2.000 vezes 1,10 elevado a t. E por fim, vamos determinar o preço da passagem 5 anos após o início do reajuste. Para isso, vamos aplicar a lei da função para o t igual a 5. Então temos P de t igual a 2.000 vezes 1,10 elevado a t. P de 5 igual a 2.000 vezes 1,10 elevado à quinta. Utilizando a calculadora, 1,10 elevado à quinta é 1,61051. P de 5 igual a 2.000 vezes 1,61051. P de 5 igual a 3.221,02. O preço da passagem entre Rio de Janeiro e Lisboa após 5 anos será de R$ 3.221,02. Ainda sobre o exemplo apresentado no início da aula, referente à aplicação da função exponencial, principalmente no inverno, é comum que algumas pessoas fiquem com a garganta infeccionada, certo? Uma das alternativas é o uso de antibióticos. Você sabe por que grande parte dos remédios, como os antibióticos, devem ser tomados periodicamente em horários fixos? De 8 em 8 horas durante alguns dias, por exemplo? A duração do efeito de alguns remédios está relacionada à sua meia-vida, tempo necessário para que a quantidade original de remédios no organismo se reduza à metade. Cada intervalo de tempo corresponde a uma meia-vida. A quantidade de remédio existente no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo. O gráfico que você está vendo representa de forma genérica o que acontece com a quantidade de remédio no organismo humano ao longo do tempo. Vamos determinar a lei desta função. Para isso, construiremos a tabela desta função a partir das informações contidas no gráfico. Chamaremos o tempo de t, em horas, e a quantidade de fármaco de f. O momento da ingestão do remédio será considerado como o momento zero, t igual a zero. E o total de remédio ingerido corresponde a 1 comprimido. Representaremos pela unidade 1. A partir da generalização dessa tabela, chegaremos à função f de t é igual a 1/2 elevado a t. Supondo que a meia-vida do fármaco seja de 1 hora, vamos analisar matematicamente o que ocorre
com a quantidade de fármaco após 8 horas de ingestão. F de 8 igual a meio elevado a 8, que é igual a 1 sobre 256, ou seja, 0,4%. E após 12 horas, o valor da função f de 12 é igual a f de meio elevado a 12, que é igual a 1 sobre 4.096, ou seja, 0,024%. Então, 8 horas após a ingestão, a quantidade do remédio presente no organismo corresponde a 0,4% e após 12 horas, 0,024%. Por isso a importância de tomar o remédio de 8 em 8 horas, pois no período de 8 a 12 horas após a ingestão, a quantidade de remédio presente no organismo diminui, chegando em 12 horas a praticamente zero, o que possibilita que a população de bactérias volte a crescer. O intervalo de 8 horas entre as tomadas também é utilizado por 8 ser divisor de 24, total de horas do dia. Observando o gráfico e a tabela da função, f de t é igual a meio elevado a t. Percebemos que a função é decrescente, pois, aumentando-se os valores de t, a quantidade f de fármaco diminuirá. De modo geral, temos que, para funções exponenciais y igual a elevado a x, quando a for maior do que zero e menor do que 1, a função será decrescente. Retomando a situação da reprodução de bactérias, temos a lei da função que serve para o modelo para essa situação é função b de t igual a 2 elevado a t. Vamos determinar, por exemplo, quanto tempo demorará para que tenham 4.096 bactérias. Neste caso, temos o valor assumido por b. Sendo assim, teremos 4.096 igual a 2 elevado a t. Agora temos que pensar, a que número deveremos elevar o 2 para que obtenhamos 4.096? Para facilitar, vamos fatorar o número 4.096. Então, 4.096 é igual a 2 elevado a 12, ou 2 elevado a 12ª potência. Retornando à situação, 2 elevado a 12 é igual a 2 elevado a t. Logo, deveremos elevar 2 ao expoente 12 para chegarmos a 4.096. De acordo com a equação, em 12 minutos, uma bactéria terá originado a 4.096 bactérias. Com o conhecimento das funções exponenciais, verificamos que a proliferação das bactérias é uma função exponencial e que, em 12 minutos, uma bactéria terá originado 4.096 bactérias, um número significativo. Para combater essa infecção, a recomendação é tomar antibiótico a cada 8 horas, porque 8 horas após a ingestão, a quantidade de fármaco presente no organismo corresponde a 0,4% e 12 horas após a 0,024%, ou seja, a quase zero. Lembre-se que o medicamento não pode ser cortado sem conhecimento do seu médico, porque senão as bactérias podem voltar a se proliferar. Para ilustrar esses conceitos de exponenciais, vamos assistir um trecho do filme Epidemia, que mostra a multiplicação de um vírus no organismo humano. Podemos observar que fenômenos que se comportam segundo as funções exponenciais, eles têm um crescimento muito rápido. Quando associados a questões de saúde pública, a intervenção de políticas, e principalmente de políticas na área de saúde, são
fundamentais e que sejam feitas imediatamente. Vamos estudar agora as equações exponenciais. As equações que apresentam incógnitas como expoentes são chamadas de equações exponenciais. Na resolução dessas equações, utilizamos todas as propriedades das potências. Outra propriedade usada é a igualdade de potências. A elevado a m é igual a elevado a n, se e somente se m for igual a n, sendo a maior do que zero e a diferente de 1. Vamos ver alguns exemplos? Qual é o valor real de x tal que 3 elevado a x seja igual a 243? Fatorando o número 243, obtemos 243 igual a 3 elevado à quinta. Logo, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 5 e, portanto, x é igual a 5. Outro exemplo. Qual é o valor real de x tal que 3 elevado a x é igual a 1 nono? Então, 9 é igual a 3 elevado ao quadrado. Assim, 3 elevado a x é igual a 1 terço elevado ao quadrado. Daí, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 2 e, portanto, x igual a menos 2. Observemos agora mais este outro exemplo. A temperatura interna de uma geladeira, se ela não for aberta, segue a função t de t igual a 25 vezes 0,8 elevado a t, onde t minúsculo é o tempo em horas em que a geladeira permanece ligada e t maiúsculo é a temperatura em graus Celsius. Na embalagem de um produto de laticínio, existe a recomendação que ele seja conservado a uma temperatura inferior a 11 graus Celsius. Supondo que a geladeira e o meio ambiente estão em equilíbrio térmico a 25 graus Celsius, ou seja, estão à mesma temperatura de 25 graus Celsius, quanto tempo demorará para que essa geladeira atinja a temperatura de 10,24 graus Celsius? Usando a lei da função t de t igual a 25 vezes 0,8 elevado a t e fazendo t de t igual a 10,24, temos 10,24 igual a 25 vezes 0,8 elevado a t. 10,24 dividido por 25 igual a 0,8 elevado a t. Utilizando a calculadora, obtemos o resultado da divisão. 10,24 dividido por 25 igual a 0,4096. Então, 0,4096 é igual a 0,8 elevado a t, que é o mesmo que 4.096 sobre 10.000 igual a 0,8 elevado a t. Fatorando a divisão, temos 8 décimos elevado a 4 igual a 8 décimos elevado a t. Logo temos t igual a 4, ou seja, demorará 4 horas para que a geladeira atinja a temperatura de 10,24 graus Celsius. 4 horas sem abrir a geladeira para se chegar à temperatura correta de conservação de um iogurte. Imagine o que acontece quando uma geladeira é aberta seguidamente por várias pessoas de uma casa. A perda de temperatura é enorme, o que implica em maior tempo para alcançar a temperatura ideal. A possibilidade de má conservação de certos alimentos e, com certeza, um gasto maior de energia. Pense nisso da próxima vez que for abrir a geladeira. Seja matemática e ecologicamente econômico. Vejamos agora mais uma curiosidade matemática. Camila está feliz, pois neste ano seu aniversário será em um sábado, e isso facilita a organização de uma festa para todos os seus amigos.
Ela não recorda se alguma vez seu aniversário já havia caído neste dia da semana, mas sua mãe disse que ela nasceu em um sábado. Como podemos confirmar? Vamos utilizar um calendário permanente que fornece o dia da semana correspondente a qualquer data de 1901 a 2092. O procedimento começa com a escolha do dia, mês e ano desejado. Camila nasceu no dia 25 de agosto de 1984. Na tabela A, procure os dois algarismos finais do ano escolhido, 84. Seguindo para a direita, na mesma linha, até a tabela B, encontraremos um número que corresponde ao mês, 3. Agora deve ser feita a soma do valor encontrado na tabela B com o número que representa o dia. Sendo assim, 25 mais 3. O resultado obtido foi 28. Procurando este número na tabela C e seguindo para a esquerda na mesma linha até a última coluna, encontraremos o dia da semana, um sábado. A mãe de Camila estava certa. Bom, mãe nunca se engana e o calendário permanente nunca falha. A produção de uma fábrica de brinquedos vem diminuindo ano a ano. Num certo ano, ela produzia 1.000 unidades de sua boneca Nequinha. A partir daí, a produção anual passou a seguir a lei y igual a 1.000 vezes 0,9 elevado a x, sendo y o número de unidades vendidas e x o tempo, medido em anos, a partir do ano que a indústria vendeu 1.000 unidades. Quantas unidades foram produzidas no segundo ano deste período? Desejamos encontrar um valor para y quando x é igual a 2. Sabemos que a lei que rege essa relação de x e y é y igual a 1.000 vezes 0,9 elevado a x. Então, quando x é igual a 2, y será igual a 1.000 vezes 0,9 ao quadrado, que é igual a 810. Então, quando x for igual a 2, ou seja, no segundo ano após o início dessa relação entre x e y, o número de bonecas que se espera vender é 810 ou 810 unidades da boneca Nequinha. O crescimento de uma certa cultura de bactérias obedece à função n de t igual a 200 vezes 3 elevado a kt, onde n representa o número de bactérias no instante t, t é o tempo em horas e k é uma constante a ser obtida. A produção tem início para t igual a 0. Decorridas 12 horas, há um total de 600 bactérias. Calcule a constante K e qual o número de bactérias 36 horas depois que se iniciou a produção. Nós sabemos, se t igual a 12, n igual a 600. Então, n de 12 igual a 600. A expressão geral é n de t igual a 200 vezes 3 elevado a k vezes t. Então, se t igual a 12, nós podemos reescrever essa expressão como 600 é igual a 200 vezes 3 que multiplica k, que multiplica 12. Posso passar o 200 dividindo, teremos então 600 sobre 200 é igual a 3 vezes k vezes 12. Portanto, 3 é igual a 3 que multiplica 12k. Assim, 1 é igual a 12 vezes k e k, a constante, é 1 sobre 12. Nós utilizaremos essa informação
para calcular n de 36. Então, n de 36 será igual a 200 vezes 3 elevado a 36 sobre 12. Isso é igual a 200 vezes 3 ao cubo, que é igual a 200 vezes 27, que é igual a 5.400. Portanto, haverá 5.400 bactérias após 36 horas de início da produção. Observamos então como podemos utilizar uma equação exponencial para resolver um problema substituindo um valor de x na função que foi inicialmente elaborada como a explicação daquele fenômeno do mundo real. Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras: Introdução à História da Matemática, de Howard Ives, publicado pela editora da Unicamp. História da Matemática, de Carl Boyer, publicado pela editora Edgar Blucher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo, de George Ifrah, publicado pela editora Nova Fronteira.